assunto é política de hoje e nós vamos falar sobre o momento em que as campanhas eleitorais começam a estar na rua. Não os candidatos já assumidos, pré-candidatos, tem vários, mas muita gente começa a mudar. Se você for acompanhar a trajetória de alguns homens públicos, há muita incoerência, contradição. Você até pensa, mas ele não estava do lado de lá, agora está do lado de cá, abraça o inimigo. Outros dão até reajuste para quem nunca gostaram, ou pelo menos nunca se preocuparam. Será que nós estamos sendo enganados? Aquele velho discurso de que ele só aparece em época de eleição para ter o nosso voto e depois nos esquece? Muita gente fala isso. Será? Vamos entender um pouco melhor isso. Hoje no assunto é política com Reginaldo Dias e Tiago Valenciano. Reginaldo, bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia, Tiago. Bom dia aos amigos da CBN. Tiago, bom dia. Bom dia, Gilson, Reginaldo, a todos os ouvintes aí da CBN Maringá. Como eu sou uma pessoa educada, primeiro os mais velhos, né, Reginaldo? Vamos começar por você. Nós estamos vivendo um período em que a demagogia ganha terreno e o homem público, aquele que quer se reeleger ou se eleger, né, fica como ninguém nunca viu? Olha, Gilson, eu vejo com naturalidade esses movimentos. Não vejo nada fora dos parâmetros, não. Porque na política eleitoral, a única coisa que não vale é perder a eleição. Então, os candidatos buscam resultados. Ainda mais os dois que polarizam a eleição, porque nós temos a seguinte situação. O presidente Bolsonaro, ele não quer ser o primeiro presidente candidato à reeleição a perder. E, segundo as pesquisas, ele pode perder e perder no primeiro turno. Não quer dizer que ele vá perder ou que vá perder no primeiro turno, mas é a sinalização que existe hoje. Então, é natural que haja movimentos para ampliar a base eleitoral dele ou para recuperar a base eleitoral, ainda que isso entre em contradição com os discursos de governo. O coordenador de campanha dele, o Ciro Nogueira, fez um amplo depoimento nesta semana e que a própria CBN repercutiu, dizendo dos movimentos. E esses movimentos passam por ter políticas mais atraentes ao eleitor, reconhecendo que houve um amplo desgaste com a escalada da inflação, com as políticas mais duras do governo na economia e o próprio desgaste diante da pandemia, né, que existe também. O governo vai fazer esses movimentos para recuperar eleitores, não é? Porque às vezes você tem um eleitor que quer votar em você, mas você precisa dar argumento para ele. Então é mais fácil o eleitor assimilar essa aparente contradição de comportamento do que não ter argumento para defender seu candidato na rua, né? Então a questão da economia ela é decisiva nesse momento, né? E quanto ao ex-presidente Lula, ele já faz esses movimentos faz bastante tempo. Não é uma guinada de 90 graus. Esse movimento já vem sendo feito desde o final dos anos 1990. A própria eleição dele de 2002 já deu uma guinada, porque ele teve um vice que vinha do empresariado, um grande industrial de Minas Gerais, e fez aliança com o Partido Liberal em 2002, né? E o próprio programa de governo dele assumiu uma série de compromissos de não promover rupturas no desenho macroeconômico herdado do governo FHC. Aliás, uma promessa que ele cumpriu na essência durante os 8 anos de governo dele. Agora, essa aproximação com o PSD, com o Geraldo Alckmin, ela é vista dentro de um contexto em que ele precisa ampliar a possibilidade de ganhar a eleição e, de preferência, no primeiro turno, porque vai ser uma eleição muito dura, ao contrário do que algumas pessoas estão imaginando. E tende a ser uma campanha muito tensa também, com acusações de parte a parte, e tende a ser muito desgastante. E o ex-presidente já é um homem de mais de 75 anos de idade. Então ele não vai ter outra chance de terminar a biografia política dele por cima. A chance é agora, ganhando a eleição. Então ele vai fazer os movimentos necessários, segundo a estratégia que ele visualiza, para ganhar a eleição. Agora, assim, sobre essas contradições de se reaproximar de adversários, me permito contar um episódio. Você estava coordenando um debate com o Franklin Martins, quando ele era comentarista da CBN lá no Teatro Marista. Uhum. O Franklin contou uma história que o Ulisses Guimarães, ao chegar ao quarto para dormir, ele recebeu uma pergunta da dona Mora, a sua esposa. Ela falou: Ulisses, como é que vai ser a campanha neste ano? Ele falou: neste ano a campanha vai ser boa, nós estamos com uma aliança sólida, vamos fazer elas com fulano. Ela disse: mas Ulisses, esse fulano não presta. Ele disse: quem disse isso? Ela: você, aqui neste quarto.
Não, eu te falei do lado ruim dele, mas ele tem um lado bom. Eu vou te explicar o lado bom agora. Então, os candidatos, agora que se aproxima dos ex-adversários, ele tem que contar para os seus eleitores o lado bom, para dar argumentos para os seus eleitores pedirem voto na rua, Júlio. Uhum. Agora, Tiago, quando a gente está nesse momento em que a gente vai fazer essas articulações, vou pegar um pouco a carona do que o Reginaldo falou, e a gente, é claro, vou pegar o começo da fala dele. Né? Numa eleição, a gente o que a gente não quer é perder, a gente quer ganhar. Né? Mas até onde vai ganhar? Até onde vai a busca de uma eleição? Isso não pode custar, inclusive, o futuro político, ou até mesmo o poder que você está procurando? Chegar a um ponto de você se aliar tanto, fazer tanta articulação, que quando você ganha, não é você que governa? Não, porque depois que a gente viu o Bolsonaro com o Centrão, tudo pode acontecer, né? A gente está assim numa gangorra imensa aí da política brasileira e a gente já está naquela espécie de vale tudo, né? Vale tudo para você conseguir o poder. Na verdade, sempre teve esse vale tudo. As pessoas que não queriam enxergar muito e as pessoas que não queriam entender como que é a dinâmica da política. É importante lembrar aquele conceito básico lá que política é conquistar, manter e exercer o poder. Você precisa conquistar, você precisa fazer de tudo para manter e mais do que isso, precisa exercer o poder que você tem. Então, esses movimentos que nós estamos enxergando agora é mais para conquista do poder, a retomada ou a manutenção daqueles que já estão aí. No caso do presidente Jair Bolsonaro, ter essa aliança com o Centrão não é problema nenhum na visão dele, até porque, como o Reginaldo disse, estão vendo algo de bom no Centrão. O que é algo de bom? Segurar as barras do governo. Ó, vamos dar aquela segurada aqui, ajustar ali, vamos manter a coalizão na Câmara dos Deputados, vamos fazer com que o governo se mantenha com um pouco mais de tranquilidade e menos confusão, ainda que cada dia o governo federal tenha uma confusão nova. Então, há essa segurada, né? A gente está tentando ver um cenário positivo para se consolidar no segundo turno, ou até mesmo numa chegada de primeiro turno com um pouco mais de consistência. Os movimentos foram feitos, tanto na eleição passada como nessa. Na eleição passada, se apresentava o atual presidente como outsider, como alguém que era para fora da política, apesar de não ser, a gente sabe disso, como alguém que viria para salvar o país. Esse discurso caiu por terra, o eleitor desiludido foi buscar outras alternativas, e aquele cristalizado segue porque não vê uma alternativa ou uma saída melhor. Muita gente que eu converso fora do ambiente político diz o seguinte, olha, para ficar do jeito que está, ou para poder voltar aqui do que era, eu prefiro ficar do jeito que está, aquele que justifica a eleição do Bolsonaro, voto no Bolsonaro. Ou aquele que diz que a coisa está tão ruim que somente uma pessoa pode nos salvar, que é o Lula, que seria a saída do momento. E aquele que não quer nenhum dos dois, tenta ainda orbitar em um candidato que possa surgir. Ontem eu li um artigo muito interessante, ontem à noite, já depois daquela fala que eu fiz a respeito do Moro, que saiu na UOL, esqueci o nome do autor, que ele faz um raio-x da campanha do Moro e fala um pouco daquela questão da debandada que a gente comentou, né? Por que as pessoas estão deixando, por que ele não está indo para frente, um pouco daquilo que a gente já comentava ontem no assunto política, de forma quase que profética para esse artigo da noite. Então, mostra um pouquinho o ambiente, né? Um ambiente que ninguém ainda se encontra daqueles que não querem os dois que estão à frente, e os dois que estão à frente estão cada um na sua estratégia, cada um com a sua tranquilidade, né? Cada um com a sua busca do eleitorado, numa eleição que até então está um pouco fria, mas ela vai se tornar muito quente, principalmente entre agosto e setembro. Nós vamos ter dias bem difíceis de tolerar até mesmo o convívio social, né? Pensando no aspecto social, a gente vai ter um momento bem difícil de convivência com as pessoas. Para encerrar nossa conversa e aproveitando essa onda, eu vou colocar aqui duas posições. Uma, inclusive, foi essa semana do senador Oriovisto Guimarães, que está no Podemos, né? Por enquanto está no Podemos. E eu estava perguntando para ele sobre a candidatura do Sérgio Moro dentro do partido. E ele disse assim, olha, Gilson, eu acho que o Podemos, o partido Podemos, talvez não seja o melhor lugar para o Moro, né? E ele talvez precise ir para um outro partido que tenha mais força, tempo de televisão, tá. Aí ele ainda virou no final e falou assim, porque eu não amo nenhum partido, eu não amo nem o meu. Aí, vamos pegar essa, deixa o Oriovisto com essa fala. Aí você tem o Ricardo Barros, me deu uma entrevista uns anos atrás,
E eu questionei, falou, o senhor foi líder do governo em FHC, o senhor foi vice-líder no período do PT, o senhor esteve aí no ministério durante o governo Temer, agora o senhor é líder na Câmara de Deputados no governo Bolsonaro, né? Governos distintos, com posturas distintas, com, inclusive, embates profundos um com o outro, né? E ele virou e falou para mim assim, eu sou pragmático. Na prática, ele quis dizer o seguinte, né? Onde há viabilidade do poder, estarei lá. Qual o limite nessas duas falas de Yuri Ovisto e Ricardo Barros? É uma prática comum e todos são assim? Há limite nisso também? É Reginaldo, depois o Thiago. Olha, esse pragmatismo citado pelo deputado de Maringá, o limite dele é o que é lícito, o que não é ilícito, o que não é lícito, né? Então, esse fato de um deputado apoiar um governo de uma direção e apoiar o governo de outra direção, há meios lícitos de fazer isso, né? Então, se você não estiver transgredindo a lei, você tem que explicar para os seus eleitores, e os seus eleitores servirão de árbitro para dizer se você deve ou não deve votar para o Congresso Nacional. Como ele votou todas essas vezes, supõe-se que os movimentos dele tenham apoio do popular, o apoio de seus eleitores. E essa lógica é seguida por todos os deputados que fazem esse movimento, né? Na prática, você tem uma série de partidos que não têm um projeto político nacional e que não aspiram a comandar o país. Então, esses partidos, eles servem de satélites, independentemente da ideologia deles. Eles respeitam a hegemonia conferida pelas urnas, se o Brasil vai mais para a esquerda, vai mais para a direita, e eles se colocam numa condição de moderação do governo de plantão e tentando extrair a tramitação de verbas, de orçamento para suas bases, para alimentar a máquina política. Então, não é uma novidade desse período, né? Isso ficou camuflado durante a ditadura, porque lá não havia um processo eleitoral mais denso. Mas isso não está errado nem certo em si mesmo, né? É uma lógica da política a que as pessoas se filiam para poder sobreviver. Há partidos mais ideológicos no cenário, e as pessoas podem escolher esses partidos mais ideológicos. Então, o eleitor tem as opções para fazer. Agora, se ele vota no deputado que se diz pragmático, é porque o eleitor também é pragmático. Ele não tem essa propensão ideológica no voto. Essa propensão ela é mais canalizada na eleição majoritária de prefeito, governador e presidente da República. Então, ninguém vai votar no Bolsonaro inocentemente e ninguém vai votar no Lula inocentemente. Aí sim você vai ter as orientações ideológicas mais afinadas. E mesmo a hipótese de uma terceira via, você tem mais de uma hipótese. Você tem o Sérgio Moro e tem o Ciro Gomes. Então, quem se inclinar para um lado e para o outro, terá uma inclinação ideológica. Agora, isso se expressa mais numa campanha majoritária. A campanha de deputado ela é muito fragmentada. Ela ali conta o apelo da máquina regimentadora de votos, os cabos eleitorais, e também esse jogo do deputado poder levar a ambulância dele lá para o eleitor, essas coisas que irrigam o cotidiano da política. Thiago. Olha, para fechar, Gilson e Reginaldo, né, na verdade, não me assusta não, né? Eu vi que o Gilson ficou meio impactado com essa fala aí do Yuri Visto, ficou impactado com esse pragmatismo, mas a política funciona assim, né? Ela caminha conforme a conveniência das pessoas, e o ser humano também é assim. Vamos pensar aí no cidadão maringaense que está trabalhando no local para ser vendedor e recebe R$2.000 por mês e recebe uma proposta no outro dia do concorrente máximo para receber R$2.200 por mês mais comissão. Ele vai parar para pensar e vai ver o que é mais importante para a vida dele. E na política, a situação, o cenário acompanha mais ou menos essa lógica, de que eu vou ver o que é mais importante para o meu futuro, né? Vou ver aquilo que me traz mais benefícios. Ainda a gente tem uma visão muito romantizada da política, pelo menos eu faço essa crítica, de que a gente tem que estar apegado principalmente no Brasil, uma política com um sistema partidário que não funciona, conforme o Reginaldo comentou, que a gente tem que estar apegado a grandes grupos, a ideologias e a aparelhamentos políticos que vão dar uma condição para eu sempre estar nesse local político, né, nesse partido político específico. E, infelizmente, a lógica da política do dia a dia não traz isso para a gente, não traz paixões, na sua grande maioria, né, não na sua totalidade, ainda temos esses partidos ideológicos, mas não traz isso, né, traz as conveniências eleitorais e do jogo a ser formado, né. Ontem eu vi a notícia de que o Avante, o PSC
e o Patriotas estão querendo formar uma federação partidária, que é a novidade da eleição aí para esse ano. A gente pode voltar a falar disso em outro momento. Mas o Avante até dias atrás era o PT do B, agora recebeu o nome de Avante. O Patriotas foi um partido fundado como Partido Ecológico Nacional. Então veja só, e o PSC é o Partido Social Cristão. Então veja só a miscelânea de informações que a gente tem. E para o eleitor na prática, ele vai votar no número e vai esquecer a bandeira partidária. É mais ou menos isso que funciona. Então, assusta, é claro que, a sinceridade do Uriel Visto aí nessa entrevista. Mas que bom que ele está sendo sincero, tomara que todos os políticos joguem limpo assim para o eleitorado. Gilson, me dá uma parte. Claro. É um episódio literário, no livro Júlio César, que fala do ditador romano, escrito pelo William Shakespeare. Há uma cena que precede, quando Júlio César chega ao Senado, onde ele seria assassinado. Na história não foi lá no Senado, mas no livro do Shakespeare ele está sendo recepcionado por uma comitiva de senadores, ele é o mais poderoso de Roma e do mundo, e aí alguém tenta conversar com ele, né? Ele para conversar com a pessoa, aí o cara fala assim: Excelência, o senhor resolveu aquele problema que eu lhe pedi? Ele fala assim: sim, eu ainda não resolvi, mas eu vou resolver, né? O cara tinha pedido um emprego para um parente. Então, está no Shakespeare, falando da República Romana, né? E o mais impressionante é que o Júlio César sabia do que o cara queria falar com ele, né? Então, veja, isso é tão antigo, cara, e é tão difícil de mudar, que a gente tem que tentar criar mecanismos de reforma, mas não se estranhar com essas coisas permanentes da política, quando elas se permanecem no limite da legalidade. Eu tenho assim já que está todo mundo falando um caos, né? Tem um caos. Aquela história de que você tem pessoas que buscam algo de bom, mas frequentam lugares ruins, né? A ideia de que o meio faz as pessoas, né? Vamos pensar um pouco no Locke, de que a sociedade ruim perverte o ser humano bom, né? De certa maneira, a política tem sua lógica. Quem tem estômago, que faça política. Quem não tem, que vote. Acho que é mais ou menos isso. Mas, enfim, valeu a conversa, gente. Um abraço, bom fim de semana para os dois. Um abraço, bom fim de semana para você, para o Thiago, para os ouvintes. Você pode entrar em contato com o Reginaldo no Facebook e com o Thiago no site dele, thiagovalenciano.com.br, no Instagram, @thiagovalenciano.